Olá, sejam bem-vindos ao Ponto News Brasil, o seu canal de notícias. Vamos para a notícia de hoje. A gente que está aqui destrinchando um pouco como vai ser essa reta final do julgamento de Bolsonaro e dos demais réus da trama golpista lá na primeira turma do STF. Tenho o prazer de receber a doutora Juliana Bertoldi aqui com a gente em pleno sábado, advogada criminalista especializadíssima em traduzir aqui esses temas jurídicos para vocês. Boa tarde, Ju. Obrigada pela presença. Boa tarde, Natália. Aqui não tem sábado, né? A gente que é autônomo, jornalista, advogado, não tem final de semana, né, Natália? A gente trabalha no sábado também. Um prazer estar contigo. Meu sábado de trabalho fica mais prazeroso dividido com vocês. Ufa, muito bom isso que a gente tem aqui. Até aproveitar esse clima um pouco do fim de semana, né, Ju, para a gente traduzir um pouco as coisas. A gente teve a ideia aqui de trazer um pouco das dúvidas da audiência e, no geral, a gente sabe que tem muitas etapas, não podemos especular, entender questões do processo e do julgamento em si, mas o que mais se perguntam é que, em caso de condenação, se no final, depois do voto de todos os ministros, os votos dos ministros, a gente tiver uma maioria pela condenação de Bolsonaro, logo depois ele pode já ir para a cadeia depois do julgamento? O que tem de recurso, o que tem de discussão para ser feita em torno do futuro de Bolsonaro se essa condenação for colocada? Legal, Natália. A gente precisa fazer uma distinção do que é prisão-pena e do que é a prisão cautelar, que é o que o Bolsonaro está enfrentando hoje, ainda que uma natureza de prisão domiciliar, ele encontra-se atualmente com a sua liberdade restringida, né? Ele está em prisão domiciliar. Então, durante o curso do processo, seja para proteger o processo em si, seja para evitar o achacamento de testemunhas, enfim, é uma série de fundamentos possíveis para essa prisão cautelar. A prisão pode acontecer, mas a prisão-pena, Natália, ela só vai acontecer após o trânsito em julgado, que nada mais é do que o momento no processo em que se reconhece que não há mais potencialidade recursal, e então, com a certificação desse trânsito em julgado, a gente pode ter a prisão-pena. E aí há toda um procedimento, né, bastante burocrático para a realização dessa prisão. Então, a certificação do trânsito em julgado, a expedição do mandado de prisão, constando ali a prisão-pena, faz-se um processo de execução em que a gente vai contar ali o tempo que ele esteve acautelado durante o processo. Então, há toda uma burocracia. Não é algo tão automático, né? Então, a gente publica ali o acórdão e daí já na sequência a gente vai ter essa prisão. Fora que, na minha leitura, ainda cabem aí algumas, não vou chamar de manobras, porque é um direito efetivamente do acusado apresentar esses recursos, mas há potencialidade ainda de alguns recursos serem apresentados após o último voto ali do ministro Zanin e a conclusão pela condenação, se for essa a conclusão da primeira turma. No que a gente já teve de sinalizações, a gente falando aqui especificamente do caso do ex-presidente, doutora, o que a gente pode imaginar de tentativas da defesa? Porque a discussão muito também é em torno das alegações, principalmente de saúde de Bolsonaro, se um caso como esse se manteria a questão da prisão domiciliar, se iria efetivamente para algum lugar. E claro, a gente não pode colocar datas aqui, mas o que seria esse tempo burocrático que a gente teria do fim do trânsito em julgado como um todo, Ju? Legal, Natália. Então vamos lá, vamos começar do começo a destrinchar essa questão. A gente vai ter ali provavelmente a sentença na sexta-feira, né? Que vai ser o acórdão, uma decisão final. Dessa decisão final, eu entendo que caberia potencialmente embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles são por parte da doutrina entendido como recurso, por parte da doutrina não entendido como recurso, porque ele não tem a potencialidade de modificar o resultado do processo. Então, a gente não vai sair do embargo de declaração com um condenado absolvido. Isso é muito improvável, para não dizer impossível. Mas nós temos 5 dias para oposição de embargos de declaração dentro do STF. No processo penal, normalmente são 2 dias, mas os ritos, né, a partir ali do regimento interno do STF, permitem esses embargos de declaração em 5 dias. Aventa-se ainda a possibilidade dos embargos infringentes. Então, o que pode acontecer? Se nós tivermos 2 votos divergentes aqui pela absolvição, a gente pode ter uma tentativa das defesas de deslocar, melhor dizendo, esse processo da primeira turma para o quórum integral e nós termos, então, um novo julgamento. Eu, assim, da minha análise, do que a gente tem enxergado, né, Natália, acho improvável que esse caminho seja viável para as defesas, que a gente tenha 2 votos divergentes que oportunizem os embargos infringentes, mas é uma possibilidade. Então, a gente estaria falando aí
em 10 dias, em média, para a gente conseguir poder certificar esse trânsito em julgado. 5 a 10 dias a depender do resultado do julgamento. Depois disso, vindo ali efetivamente a condenação, havendo trânsito em julgado, e esse é rápido, Natália. Então, logo a gente tem ali a operação do marco temporal, é uma simples certidão que vai aparecer de trânsito em julgado, a gente já tem como converter isso em execução e expedir ali o mandado de prisão, caso seja esse o entendimento da primeira turma. E daí você me questiona, qual que é a chance dele ir preso a essa argumentação com relação às questões de saúde, né? Esse debate sobre questões de saúde, pelo menos no processo penal, assim, chão de fábrica, vamos colocar, né? Quando a gente está falando de um réu ladrão de galinha, de um tráfico de drogas, o que a gente espera é que esse debate ocorra sempre no processo de execução, nunca no processo penal propriamente dito. Mas aqui nós estamos falando de um ex-presidente, nós estamos falando de pessoas que têm aí uma visibilidade grande, um outro tipo de processo. Pode ser que a gente tenha essa discussão já no acórdão, né? Que o próprio acórdão venha já informando que a pena deverá ser cumprida em cela de Estado-Maior, ou que a pena deverá ser cumprida de maneira domiciliar, em virtude da condição de saúde. A gente pode observar essa exceção. Mas, em geral, Natália, o que a gente vê no processo penal é essa discussão acontecendo um momento posterior ali, quando a gente já tem efetivamente o processo de execução. Vamos ter que aguardar. Eu gostaria de te dizer, né? É muito excepcional um processo penal envolvendo um ex-presidente, mas infelizmente, desde a redemocratização, aqui no Brasil tornou-se bem comum, né? Então, a gente já tem um caso anterior, que é o caso do ex-presidente Lula, que passou preso aí um período bastante significativo em uma cela de Estado-Maior, aqui em Curitiba, inclusive, né? Na Polícia Federal. Enfim, na época entendia-se a possibilidade da execução a partir da condenação em segundo grau, e esse mandado de prisão foi expedido após a decisão de segundo grau. Então, enfim, a gente tem alguns paradigmas históricos para realizar, mas essa situação específica de julgamento no Supremo é a primeira vez que a gente está enfrentando, sobretudo com uma figura popular, como é a figura do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que me parece vai exigir aí um certo cuidado do Supremo, da sua atuação em democracia militante, para que a gente não tenha uma resposta social aí problemática a um contexto que é para ser um contexto técnico. É importante a gente destacar isso aqui, que é o que mais importa no momento, a paz, a discussão dentro das regras, das questões formais, né, doutora? Para a gente aproveitar aqui o tempo, a gente está na reta final do programa, mas como o professor Aldo já destacava, muito da discussão deve se dar em torno da tentativa de diminuir ou não ali a questão da dosimetria das penas. Queria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho como é que funciona esse processo ali na reta final do que a gente vai acompanhar do julgamento, como que isso se deve acontecer e as argumentações que eles estão dando, inclusive de tentar juntar algumas questões de crimes para diminuir o tempo da pena. Como que a gente pode entender o que é viável nessa parte de diminuir ou reduzir as penas que podem ser aplicadas, doutora? Legal, Natália. Essa questão é uma questão bem técnica, jurídica e bem complexa, né? Mas eu vou tentar aqui me expressar da melhor forma possível para que isso seja, em alguma medida, palatável para quem não é do direito, né? A gente que fala muito juridiquês quando a gente tenta explicar qualquer coisa. Mas, basicamente, o presidente está enfrentando aí, e boa parte aí da cúpula, né, do que eles chamam da cúpula da trama golpista, estaria enfrentando 5 crimes. Então, primeiro passo para a dosimetria é a gente identificar quais desses delitos restaram comprovados, alocar eles em uma linha do tempo para entender se a gente está diante de alguma hipótese em que um crime pode absorver o outro, então que uma conduta foi meio para cometimento de outra. Então, por exemplo, quando eu falsifico um documento para aplicar um golpe, um estelionato, esse crime de falso ele pode ser absorvido pelo crime de estelionato. Então, a gente pode ter essas situações acontecendo dentro de alguns casos específicos, o que vai diminuir a pena com a absorção do delito. Após a gente conseguir entender quais delitos efetivamente vão entrar para a conta da dosimetria, todo crime vai ter sempre uma pena mínima e uma pena máxima. E a gente adota um critério trifásico para cálculo da pena. Então, a gente vai olhar ali na pena base personalidade do agente, a gente vai olhar ali na pena base a culpabilidade, se a vítima concorreu em alguma medida para aquele crime. Então, há uma série de etapas, né, em que a gente vai verificar para ver se aquele delito vai sair da pena base ou não. O que as defesas fazem, é claro, é sempre argumentar para tentar diminuir essa pena base o máximo possível, porque quando a gente for fazer análise ali
de majorantes, de qualificadoras, nas outras duas fases, esse cálculo vai incidir sobre a pena base. Então, provavelmente, o que as defesas vão tentar trabalhar é na questão da dosimetria, né? Tentar diminuir ao máximo a pena base e tentar argumentar ao máximo de maneira a aglutinar esses delitos, colocá-los como meio para o mesmo fim, né? Para tentar fazer com que haja essa consumção, que nós chamamos um crime sendo consumido pelo outro dentro da linha, né, da consecução desses delitos. Enfim, a gente não tem como saber ainda como que vai vir essa pena, né, Natália? Porque, veja, são 2 crimes, são 5 condutas com pena mínima e máxima. Então, quando a gente olha ali para o mínimo, a gente está falando aí já de mais de 10 anos, né? Se for condenado em todos os delitos e não houver operação de consunção em nenhum desses delitos. E a pena máxima, eu vou te confessar que eu nem parei para calcular, porque seria uma pena altíssima. Então, a gente tem aí um intervalo de possibilidades muito grande e realmente a gente vai ter que aguardar. Eu estou bastante curiosa. Felizmente, né, nesse caso eu não estou atuando, então eu não estou ansiosa nem preocupada, estou curiosa para ver como o STF vai descascar esse abacaxi, porque é um abacaxi bastante significativo. Há muita expectativa, desde que a gente passou a televisionar esses julgamentos, eles passaram a ser ainda mais políticos. Então, esse mise-en-scène todo que se faz, né, para a leitura da sentença, para o cálculo da pena, é algo que, para a Juliana, acadêmica, que gosta de assistir esses julgamentos, desperta muita curiosidade. É muito interessante esse ponto, Ju. Para a gente ir encerrando, eu queria até saber, à luz do que a gente viu na semana passada, se você acredita, na sua opinião profissional, que existe a possibilidade de alguém ser absolvido, no caso, nesse primeiro grupo, né? A gente sabe que ainda tem uma sequência, a complexidade disso tudo que a gente está discutindo. A gente viu a PGR dividindo em uma série de núcleos as pessoas que estão dentro desse processo, mas se existe a chance de alguém ser absolvido, e eu acho muito bacana esse retrato que você traz aqui dentro da sua experiência de como que esses julgamentos mudaram desde que começaram a ser televisionados. E aí não estou falando em questões de mérito, óbvio, continuam seguindo os mesmos ritos, mas tem essa camada a mais do interesse público na discussão, dos cuidados que são tomados. A gente que assistiu durante a primeira semana e até estranha um pouco uma série de excessos de cuidados, de cumprimentos. O que é normal? O que você acha que a camada da visibilidade de tudo que a gente está assistindo é colocada aqui, Ju? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida com brevidade, né? Acho que a gente tem 2 questões, né? Então, com relação à potencialidade de absolvição, eu assisti boa parte das sustentações orais, muito competentes, né? Muito bem organizadas. Me chamou a atenção, Natália, não posso deixar de falar aqui, como está sendo um processo masculino, né? A gente não viu, eu pelo menos não vi advogadas. A gente tem apenas a ministra Carmen Lúcia, a gente tem apenas os homens, então esse processo ele está um processo bastante masculino, a própria construção da argumentação, enfim, eu acho isso super interessante do ponto de vista social, a gente vê como isso está sendo construído, né? Algumas sustentações tiveram conversa sobre a sogra, enfim, há por alguns momentos um tom mais relaxado, mais jocoso, então é muito interessante ver como esse julgamento ele está se desenvolvendo ali no âmbito do STF, enfim, essa questão sempre me chama a atenção. As defesas trouxeram 2 argumentações centrais do ponto de vista processual que me chamaram a atenção para a gente pensar em uma potencial absolvição por nulidade. A primeira é com foco na colaboração premiada do Mauro Cid. Essa me parece, se for para fazer minha aposta aqui, que não vai colar, né? A colaboração ela vem ali depois da legislação que já regulamentou, como uma colaboração deve acontecer, então ela aconteceu de uma maneira, me parece, regular. Uma segunda argumentação um pouco mais forte, que é quanto à quantidade de provas que foram juntadas logo antes da audiência. Então, que a defesa se viu impossibilitada de analisar todo aquele conjunto probatório com nomes que envolviam letras e números. Então, que identificar essa documentação era extremamente difícil e se inviabilizou a defesa. Essa argumentação, me parece, se fosse adotada pelos ministros, não me chamaria tanto atenção. Essa nulidade é uma nulidade razoável de ser argumentada pela defesa e de ser reconhecida pelos ministros. E aqui a gente está num espaço que atingiria todos os acusados, né, por serem argumentações de nulidade. E no mérito, na questão do foco material, nós tivemos uma sustentação oral específica, Natália, agora me foge a memória quem era o advogado e quem era o acusado, mas que argumentou sobre a tentativa de demover o presidente.
Essa sustentação me chamou atenção, porque chamou a atenção da ministra Carmen Lúcia, e me parece rolou ali um bafafá com a quebra do corpo de unidade, né, em que as defesas se unem para realizar ali uma argumentação única, e a gente teve essa tentativa de descolamento. E essa tentativa de descolamento, por mais que a gente possa discutir aqui questões de deslealdade, do que havia sido combinado entre as defesas, ela pode funcionar, né? Então, minhas apostas ficariam aqui na tese com relação à questão de não acesso às provas e em quem conseguisse descolar desse núcleo. Com certeza, foi no caso da defesa do ministro Paulo Sérgio Nogueira que a ministra chegou a questionar demover do quê, se entanto estão se negando aqui as discussões que foram colocadas, mas muito importante sua fala aqui com a gente, Ju. Vamos te ter na cobertura também ao longo da semana, que vai ser intensa, mas sempre muito importante a gente ter falas como a sua. Bom trabalho por aí, bom fim de semana de correria, a gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Muito obrigada, Natália, é sempre um prazer, contem comigo. E vamos acompanhando aí esse momento histórico, né? A gente não aguenta mais viver momentos históricos, né, Natália? Que cansativo, um momento histórico atrás do outro. Nossa, mas vamos minha geração está aqui entrando no jornalismo, já assistindo a história acontecer o tempo inteiro, mas aí a importância da gente estar muito bem acompanhada nisso tudo, né, Ju? Um beijo. É um prazer, Natália. Um bom trabalho para vocês também de semana intensa e cobertura aí.